Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Deus vai te ajudar e socorrer nesse momento. Só olhar no telão que o socorro já chegou, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou: depressa, levante-se. Disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Nós estamos diante da tua palavra. A tua palavra, ela é poderosa e eficaz, e eu creio que hoje essa palavra pode transformar corações nesse lugar. Nós oramos ao Senhor e pedimos: vem com a tua paz dentro dos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Eu não sei você, mas acontecem situações na nossa vida que nós não estávamos esperando, e de repente essa situação chega. Nós não estávamos aguardando algumas coisas, mas a Bíblia vai dizer: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom? Eu venci. Só que antes de Jesus dizer isso, ele diz assim, ó: eu vos digo isso para que em mim vocês tenham paz. A paz é aquilo que consegue gerar calmaria dentro de nós, ainda que o mundo esteja caindo ao nosso redor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O nome disso é paz. Shalom. Que a paz esteja convosco. Essa é a forma de você cumprimentar os irmãos: paz seja convosco. Porque quando você diz que a paz seja convosco, você está dizendo: acalma todo o caos que está dentro de você. Porque as águas lá de fora não podem interferir naquilo que está acontecendo aqui dentro de nós, entende? Só que é muito difícil nos dias de hoje viver isso. Quando você vai ver, os discípulos estavam a portas fechadas em João 20:19, porque eles estavam com medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Muitas das vezes o que nós estamos precisando é dessa paz. Porque nós estamos tão atribulados, tão aperreados, tão cansados das mazelas da vida, das dores que passamos, que nós precisamos de uma palavra de paz. Só que não é fácil, irmão. Não é fácil entender algumas coisas. No mundo você vai ter 24 horas, todos nós aqui temos 24 horas, e você percebe que tem dias que parece que as 24 horas que você está vivendo são as piores do mundo. Mas ao mesmo tempo, tem dias que as 24 horas são as melhores do mundo. Nós vamos oscilando emocionalmente, porque nós precisamos administrar dentro de nós aquilo que Davi está dizendo: por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Momentos de tribulação aparecem,
Uma notícia ruim, uma doença, uma batida de um carro, de repente quebra algo no teu carro, você vai ver um orçamento, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí quebra a geladeira, fogão, as coisas começam a dar errado, é filho doente, a vida é assim, irmão, e nós precisamos sempre manter dentro de nós a paz, que excede todo entendimento, porque a paz é um atributo daqueles que entenderam Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o teu propósito. Essa é a nossa maior característica como cristão, é saber que existe alguém que tem o controle de todas as coisas e o meu barco não vai afundar, porque se Jesus está no barco, ele não vai afundar. É ter a convicção de que ainda que a menina esteja morta, Jesus está dizendo, creia em mim, a menina não morreu, ela só dorme, eu creio que ela vai ressuscitar. Essa é a paz. É saber que Jesus não chegou, Lázaro morreu, mas eu tinha uma palavra, e se ele disse que a doença não era para a morte, não era para a morte, e isso nos traz paz. Isso nos faz entender o porquê que algumas coisas estão acontecendo nesse texto. Uma das características que me chama a atenção nesse texto é, Pedro estava dormindo. Ele ia morrer no dia seguinte. Você sabe que o amanhã é o fim de tudo. Já tem um decreto, já tem uma palavra, acabou, você vai morrer, você está preso, existe uma escolta de soldados ao teu redor, acabou o game, acabou o jogo, acabou tudo. Quem aqui dormiria em paz, sabendo que ao acordar seria condenado à morte? Pedro, ele nos traz algumas características que nós precisamos aprender. Algumas coisas que nós vamos ver na vida desse homem que começa a chamar a atenção. Por que Pedro dormiu? Por que ele descansou no meio dos soldados? Ele ia morrer no dia seguinte. Aí eu entendo que a vida funciona como um navio que navega sobre as águas. Se a água de fora entrar para dentro do navio, o navio afunda. A vida do crente é aquele que passa pelo vale da sombra da morte, mas o vale da sombra da morte não entra dentro do crente. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas o vale da sombra da morte não pode entrar dentro de mim. O que está acontecendo com a igreja hoje? O vale da sombra da morte está entrando dentro de muita gente. As águas estão entrando dentro de muito navio. Nós estamos passando por desesperos e nós não estamos entendendo que tem coisas que você só precisa dormir. Aos seus Ele dá enquanto dormem. Essa palavra é uma palavra de paz para você que está vivendo um caos. Quem tem palavra de Deus hoje liberada dentro do teu coração precisa entender uma coisa: pode passar o que for, pode acontecer o que for, Deus diz que vai fazer, Deus vai fazer. Deus diz que vai cuidar, Deus vai cuidar. Deus diz que a doença não era para a morte, não é para a morte. Deus diz que no altar do teu casamento é até que a morte o separe. Então é até que a morte o separe. Desfaz a mala, volta para casa. Não é o fim do teu casamento. Só que nós deixamos a água entrar dentro do navio. Todos os dias isso acontece. Não importa qual é o seu nível de intelecto, todos nós passamos por isso. Seja do mais alto escalão espiritual ao mais baixo, todos nós passamos por isso. Elias passou por isso, irmão. Ele orou, caiu fogo do céu. Jezabel manda uma mensagem: se eu não te matar até amanhã, que os deuses me castiguem. Que deuses? Os próprios deuses aqui ele tinha acabado de humilhar, mas ele deixou a água entrar dentro do navio, e quando a água entra dentro do navio, o barco começa a afundar, irmão. O que Pedro me ensina é que quando o caos chega, não importa o caos exterior, o que importa é a paz interior. A paz interior. Mas por que Pedro permaneceu? Primeira coisa, fala comigo, primeira coisa, ele tinha uma palavra. Fala comigo, ele tinha uma palavra. Olha o que vai dizer lá em João 21, do 18 ao 19. Em verdade lhes digo que, quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, fala comigo, quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse, siga-me. Primeira coisa, Pedro sabia que se ele tivesse que morrer, ele ia morrer. Mas uma coisa é certa, não morreria jovem, morreria velho. Você não está entendendo o que eu estou pregando? Deus disse para ele, quando for velho. Esse momento a qual Pedro estava preso, ele tinha uma média de 50 anos. Quem aqui tem 50 anos? Levanta a mão, você que tem 50 anos. Você está jovem, amém?
Não é tempo de morrer, amém? A palavra para ele é quando for velho. Ele olhou e falou assim: bom, olhando para mim, não estou velho, então não é tempo de ir, porque Jesus disse que eu só morreria quando eu estivesse. Oh, meu Deus. Sabe por que você não descansa? Porque você se esqueceu das palavras que Deus falou para você. Sabe por que você está perturbado? Sabe por que a água está entrando dentro do navio? Sabe por que o vale da sombra da morte assola a tua alma? Porque você se esqueceu das palavras que um dia foram liberadas da boca de Deus. Deus está dizendo: ainda que você seja infiel, eu permaneço sendo fiel. Ele não muda quem Ele é, Ele permanece sendo o mesmo. Ele é santo, Ele é poderoso, só Ele é digno e Ele cumpre as palavras. Ele olhou e falou assim: não estou velho, estou na flor da idade, 50, estou de boa, não vou morrer agora, vou descansar. Não sei como, não sei quando, não sei que hora, mas eu sei que Deus vai intervir ao meu favor. Descanse, irmão. Você tinha uma palavra sobre a tua família e você está desesperado. Preste atenção. Sabe qual é o problema da igreja? É o mesmo problema de Marta e Maria. A palavra que foi liberada foi: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas quando Jesus chegou lá, Lázaro estava em fala comigo, em O problema é que nós estamos enterrando aquilo que tem uma palavra que Deus disse que não ia morrer. Nós não estamos acreditando na palavra de Jesus mais. Nós não estamos acreditando naquilo que Jesus disse que faria. Estamos mais acostumados em seguir a lógica humana do que a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus contraria a lógica humana. Se Deus está dizendo que vai te usar, Ele vai te usar. Não importa a lógica humana, não importa se o tempo já passou, não importa o ambiente que você está. Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. É isso. A paz que excede todo entendimento. Pastor, é irresponsabilidade fazer uma compra tão alta, sabendo que não tem dinheiro. A paz que excede todo entendimento. Eu não estou preocupado com o dinheiro, eu estou preocupado em obedecer aquilo que Deus está mandando eu fazer. E eu só quero fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Ele tinha uma palavra: quando você for velho. Aí o texto vai dizer, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro glorificaria a Deus. Está falando da morte dele. Segunda coisa, está falando que a morte glorificaria a Deus. E aquela morte que Pedro viveria não iria glorificar a Deus, iria glorificar Herodes. Fique tranquilo. Não precisa perder a sua paz. Ainda que alguém levante para te perseguir, todos aqueles que se levantarem vão ter que recuar. Porque a palavra que está sobre você é que tudo que você vai viver é para a glória de Deus e não é para morrer. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? A segunda coisa, irmão, por que Pedro dormia? Porque a intimidade com Jesus faz a gente copiar o que Jesus faz. Jesus vai dizer em João 5,19, Jesus lhe deu essa resposta: em verdade lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Eu não posso fazer nada de mim. Você não pode fazer nada de você. O filho, ele só pode fazer o que viu o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Preste atenção, um dia, a Bíblia vai dizer que Jesus estava no barco, e veio uma grande tempestade, e quando essa grande tempestade veio, os discípulos começaram a entrar em desespero, dizendo: mestre, mestre, acorda, não importa a ti que nós morramos. Jesus estava dormindo. Eu só posso fazer aquilo que eu vi meu pai fazendo. Se Jesus dormiu em meio a tempestades, por que você está preocupado no meio das tempestades? Se Jesus descansou no meio da tempestade, descanse no meio da tempestade, irmão. Se Jesus acalmou o coração e ficou tranquilo, por que você está preocupado? O teu barco não vai afundar. É necessário chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Só descansa o teu coração. Para de ser preocupado, homem que está aqui achando que tem que fazer Uber de 24 horas por dia, sem dormir, sem fazer nada. O Senhor está dizendo para você: aos meus eu dou enquanto dormem. Descansa, porque eu vou cuidar da tua casa. Descansa, porque eu vou cuidar da tua família. O filho é meu, o filho não é teu. O filho é meu, eu vou cuidar, eu vou sustentar, eu vou prover, eu vou tratar. Descansa o teu coração, só confia no teu Deus. Sabe quem estava lá acordando Jesus nesse dia? Pedro. Jesus, acorda!
Pelo amor de Deus, você não se importa que a gente morra não, Jesus, levanta, levanta. Jesus olhou e falou assim: homens de pequena, calma. Jesus começa a discursar para eles: por que vocês estão preocupados? Porque primeiro, mais importa a paz interior do que a paz exterior. Primeiro Jesus acalma aqui dentro, para depois acalmar lá fora. Não, Jesus, acalma lá fora para me acalmar aqui dentro. Não, primeiro você tem que aprender a ter paz em meio ao caos. Sabe por que muita gente ainda está desesperado? Porque você ainda não aprendeu a confiar no meio do caos. Deus não vai acabar com o caos, porque primeiro Ele acalma você, para depois acalmar o caos. E tem gente que já está vivendo há 1 ano, 2 anos, 3 anos no meio do caos e pergunta para Deus: por que isso não passa? Porque primeiro Ele quer acalmar você, para que você olhe para o caos e fale assim: eu achei que você era grande demais, mas você é pequeno demais. É como Davi olhando para o gigante dizendo: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Não importa o teu tamanho, não importa o que está acontecendo, eu tenho paz dentro do meu coração. Eu tenho um Deus que me direciona, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho alguém que luta as minhas batalhas. Acalma o teu coração. Eu só posso fazer aquilo que eu vi o Pai fazendo. Pedro se lembrou: Jesus dormiu no meio da tempestade, por que eu vou ficar acordado preocupado? Se chegou a minha hora, amém, eu descanso o meu espírito nele, porque eu estarei perto do meu Salvador. Mas se não chegou a minha hora, Deus há de me glorificar de alguma forma e me transformar de alguma forma dentro dessa situação. Primeiro Ele acalma dentro, irmão, para depois Ele acalmar fora. Por que Pedro dormia? Porque Pedro servia um Deus e tinha uma família, a família de Cristo, a igreja do Senhor, amém? Amém? Você faz parte de uma igreja que ora por você quando você vem aqui na frente, uma igreja que chega 20 minutos antes do culto começar e começa a orar aqui dentro. A Bíblia vai dizer: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Irmão, há poder na oração, amém? Às vezes a gente tem expectativas de que o que vai resolver o nosso problema são as nossas artimanhas, são as nossas habilidades, são o nosso intelecto. Deixa eu te ensinar uma coisa: tem batalhas que você só vai vencer no meio da oração. Oração não é o último recurso, oração é o único recurso. Você já ouviu pessoas falando assim: ah não, pastor, já tentei de tudo, agora só me resta orar. Está errado. Tentou pela sua força, tentou pelo seu network, tentou com empréstimo, tentou com pessoas, tentou de toda forma. E agora? Agora eu vou orar, já não tem mais o que fazer. É porque a oração não é o último recurso, ela é o único recurso, ela é a premissa da sua vida. Ore antes de fazer qualquer coisa. Olha o cenário que a igreja se encontra. Um dos maiores líderes estava morto, Tiago tinha sido morto. A igreja desestabiliza. A igreja tinha zero influência na sociedade, a igreja era perseguida, vivia em tocas, em buracos, em casas. Não tinha influência na sociedade. Na verdade, eles eram perseguidos como se fossem cãos. Esse era o cenário da igreja. Não tinha voz ativa, não tinha parlamento, não tinha governo, não tinha nada que a igreja tinha influência como tem nos dias de hoje. O cenário são 4 escoltas de 4 soldados. Quanto que dá isso? Pastor Igor, é o seu momento de brilhar. 4 escoltas de 4 soldados. Quantos soldados tinham, pastor Igor? Senti que você tremeu nesse momento. 16 soldados, irmão. Você consegue imaginar que tinham 16 soldados para um homem? Ambiente de caos, a igreja sem influência, o maior líder está morto, 16 soldados travando um homem. Ele estava algemado, e existia um portão de ferro. Não era um portão de madeira, não era era um portão de ferro, irmão. 5 ambientes, 5 cenários de caos. Sem influência, sem recurso, sem liderança. Pastor, e agora? Qual é o cenário? A igreja estava orando. A igreja estava orando. A igreja estava orando. A igreja estava orando. Eu vou falar até você entender. A igreja estava orando. Não importa o cenário de caos quando a igreja ora. Não importa o cenário de desespero quando uma mãe começa a orar. Não importa o cenário de desespero quando um pai começa a orar. Algo começa a acontecer no mundo espiritual, porque quando oramos, porque quando clamamos, porque quando chamamos, Ele desce, Ele vem. Só tem a oração, é o único recurso, só Deus pode fazer. Não tem nenhum outro cenário favorável, mas eu tenho a oração. E quando eu oro, irmão,
as coisas começam a ser transformadas ao meu redor. Quando eu oro, de repente, pé começa a crescer, braço começa a esticar, ouvido volta a ouvir, olhos voltam a enxergar, morto começa a ressuscitar, doença tem que ser vomitada para fora. Quando eu oro, marido se levanta de onde está e volta para casa. Quando eu oro, filhos que estão nas drogas voltam repentinamente. A oração, ela não é o seu último recurso, ela é o seu único recurso. Só a oração tem poder para transformar. Nós estamos num ambiente de fé, nós não temos atributo nenhum aqui. Aqui não é grupo de network, aqui não é grupo de negócios, aqui é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor só tem um recurso: a oração. Só a oração, só a oração. Eu sou fruto de oração, você é fruto de oração. Só você sabe, os piores dias da sua vida, não tinha pastor, não tinha líder, não tinha ninguém que conseguiria tirar a angústia da tua alma. Só você naquele leito de hospital sabe. Só você quando tudo estava arruinando na sua vida sabe. Só você no pior período de depressão da sua vida sabe que a oração é a maior arma de todas. Deus está mandando você voltar a orar, irmão. O Senhor está falando com algumas pessoas aqui. O que está acontecendo na tua vida é porque você parou de orar. Você está esperando que alguém vá abrir portas. Não, a única coisa que abre portas é a presença de Deus. Para de forçar algumas portas. Tem gente tentando forçar a porta. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles passarem. Existem portas que só vão se abrir, não pela força, não pela violência, mas pela presença. Chegou um tempo de portas abertas sobre a tua vida. Pastor, como isso vai acontecer? Dobra o teu joelho na tua casa que você vai começar a ver o favor de Deus e a graça de Deus descendo sobre você. Seu telefone vai começar a tocar, as pessoas vão começar a falar: lembrei de você aqui agora, não sei, estava orando, veio do nada você na minha cabeça, não sei explicar. É a presença de Deus. Enquanto você ora, Deus começa a visitar. Enquanto você ora, Deus começa a fazer. O que está faltando em nós é ousadia na oração. O que está faltando em nós é um desejo de começar a buscar Deus, provocar o céu, para que milagres comecem a acontecer. Deus está te chamando para o secreto, Deus está te chamando para o íntimo, Deus está te chamando para voltar a fazer o que fazia antes. Ore, irmão. Sabe por que Deus era todos os seus poderes de influência? Porque Ele quer te trazer de volta para a presença. 16 soldados, portão de ferro, algemas nos braços, igreja sem influência, o maior líder está morto. O que eu faço, pastor? Ore, porque as portas vão se abrir. Ore, porque quando eu oro, milagres acontecem. Ora, porque enquanto eu oro, algo inexplicável começa a acontecer. Coloca a mão sobre a tua cabeça, comece a orar agora pelo teu corpo, pela tua vida, pela tua casa. Nós vamos aqui orar, porque quando oramos, Deus faz. Começa a sentir agora essa doença queimando dentro de você. Começa a sentir agora, os médicos não vão saber explicar. Ninguém vai conseguir explicar o diagnóstico. Ninguém vai conseguir trazer a realidade do que está acontecendo. É a fé, é o poder, é a oração. Começa a orar agora, porque portas estão se abrindo. Comece a contemplar agora as portas se abrindo. Comece a ver portas que não se abriam. Vai começar a se abrir essa semana. Portas que eram impossíveis de se abrir vão começar a ligar para você nessa semana. Vão começar a bater na tua porta essa semana. Milagres vão acontecer essa semana sobre a tua casa, sobre a tua família. Portas vão se abrir em nome de Jesus. Como, pastor? Pela oração. Pai, nós oramos. Aquilo que não vimos, ouvimos ou sentimos até então, viveremos a partir de hoje. Aquilo que nunca acessamos em Ti, começaremos a acessar. Por quê? Porque temos a paz que excede todo entendimento dentro de nós. Não, nós não aceitamos. Nós vamos permanecer firmes na palavra que recebemos, em nome de Jesus. Não force a porta, irmão. Não precisa forçar porta nenhuma. Não precisa se vender para ninguém. Não precisa se humilhar para ninguém. Descansa. Aquilo que é seu, já é seu. Para de forçar portas. Para de tentar fazer esforço que Deus não te chamou para fazer. Confie em Deus. De repente a porta se abriu. Fala comigo, a porta se abriu. Só a presença abre portas. Existem portas que só a presença vai abrir. Existem portas que humanamente você não vai conseguir abrir, mas a presença de Deus vai. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se nós entendêssemos que
o Senhor é o nosso maior sócio, é o nosso maior parceiro, é o nosso melhor amigo, é o nosso Pai, oraríamos mais ao invés de nos humilharmos para pessoas. Oraríamos mais ao Senhor. Em 2016, eu já contei essa história para vocês, em alguns dos cultos. Eu passei diante da minha chefe, na Ambev, alta patente lá dentro. E eu fiz uma oração: Senhor, me dá a oportunidade de contar minha história para essa mulher. Porque se eu contar essa história para minha mulher, para essa mulher, ela vai me promover. Se eu falar para ela que eu sou casado, eu tenho 3 filhas adotivas, ela vai ter orgulho de mim, e ela vai falar: esse menino é muito bom, eu vou promover esse menino. E eu orei, falei: Senhor, me dá a oportunidade de um dia falar para ela da minha história. 10 anos se passaram. Eu entro num churrasco com 10 pessoas. E aí alguém fala assim: essa aqui é minha familiar. E quando eu cumprimento ela, era a minha ex-chefe. Sentei na mesa com ela, junto com a família dela, e comecei a contar a minha história. 10 anos por causa de uma oração. Oração, irmão. Toda palavra que lançamos no mundo espiritual, ela permanece. Você se esquece, mas Deus não. Quantos aqui estão vivendo coisas que oraram há muitos anos atrás? Você orou. Lembra quando você orava? Lembra quando você dizia: Senhor, será que um dia eu vou viajar para tal lugar? Será que um dia eu vou viver tal situação? Será que um dia eu vou ter um casamento? Eu orei pelos meus filhos, eu nunca nem tinha visto os meus filhos, mas eu já via eles dentro do meu coração. Eu orava, eu sabia. Eu não tive dúvidas. Quando foi o chá revelação, eu não tinha dúvidas. Era Davi, era Radassa. Acabou, não tinha dúvidas, eu sabia. Porque eu orei por isso. Eu estou orando pelo José também, aleluia, Senhor. Vai falando no coração daquela senhora, Pai, aleluia. Senhor, ela também está orando que o dia que eu der uma empregada, passadeira, faxineira, aí ela vai me dar mais um filho. Senhor, ouve a oração dela também. Eita, aleluia. Eu não tenho condições de dar esse negócio para essa mulher, não. Mas se ela orar, a porta vai se abrir, aleluia. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Você é fruto de coisas que orou. A pergunta é: por que parou de orar? Tem portas que só vão se abrir com a presença. Então ele passa pela porta. Quando ele passou pela porta, a Bíblia vai dizer: então Pedro caiu em si e disse. Fala comigo: caiu em si. É o que muita gente está precisando acontecer hoje. Cair em si. É quando nós temos uma revelação daquilo que Deus pode fazer. Não é o entendimento, não é o conhecimento, não é a sabedoria, é a revelação da palavra. Você sabia que os únicos que têm o entendimento da revelação daquilo que Deus pode fazer são os filhos? O diabo, ele conhece a palavra por completo, tanto que ele vai dizer para Jesus no deserto: mas assim diz a palavra, lança-te daqui para fora, para baixo. O diabo, ele tem todo o conhecimento da letra. Só os filhos têm a revelação. Deus tem uma revelação da palavra para você. Você lê a palavra várias vezes e não entende. Aí você ora, Deus te revela. Os discípulos estão com Jesus falando assim: Senhor, nós não entendemos essa parábola. Ele falou: se vocês não entenderam essa, vocês não vão entender nenhuma. Então vem aqui que eu vou explicar para vocês, porque só os filhos têm acesso. Agora te pergunto, se você não está lendo nem a Bíblia, como é que você vai ter a revelação daquilo que você nem lê? Então quando nós falamos para você: leia a Bíblia, não é que a gente é chato, é porque a gente está tentando te ensinar que quanto mais você lê, você vai adquirir o conhecimento, mas vai chegar uma hora que a revelação da palavra vai vir sobre você, e você vai cair em si. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada pode me abalar. Pedro, de repente, ele olhou e caiu em si. Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Agora eu sei, agora eu entendi. Deixa eu te falar uma coisa: eu tive a revelação do Deus que cura. Quando eu vi minha esposa fazendo quimioterapia e não caía nenhum cabelo dela, eu entendi. Agora eu sei, eu não tenho dúvida, existe um Deus que está vivo e que cura. Agora eu sei, eu não tenho dúvida, Deus tem poder para curar. Agora eu sei, eu não tenho dúvida, Ele é poderoso para fazer.
Situações que passamos é para podermos dizer: agora eu sei, não tenho dúvida. Eu experimentei momentos a qual eu estava passando necessidade dentro de casa, momentos que não tinha comida para comer. Fizemos uma oração, chegou um carro na porta de casa e trouxe compra. A minha palavra que eu liberei foi: agora eu sei que existe um Deus que cuida daqueles que buscam a presença dele. Eu não tenho dúvidas. Agora eu sei que Deus vai se levantar em meu favor. Agora eu sei que se eu der um passo para comprar um telão ou algo do tipo, Deus vai fazer. Agora eu sei, não tenho dúvidas. É por isso que quando eu provoco você para vir comigo, é porque eu sei que Deus vai fazer. Agora eu sei, não tenho dúvidas. Mas eu não posso trazer a revelação para dentro da tua cabeça, porque você precisa cair em si. E eu já entendi aquilo que Deus tem poder para fazer. Está na hora de você entender na tua vida. Jó um dia vai olhar e vai falar assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Eu só ouvi falar do Senhor, mas agora eu estou te vendo. Deus está chamando você para uma intimidade profunda. Deus está te chamando para um relacionamento verdadeiro. Não será mais o testemunho dos seus pais, nem o testemunho dos seus pastores. O que você vai viver daqui para frente é: agora eu sei, sem dúvida nenhuma, que Deus também faz em minha vida. Agora eu sei, sem dúvida nenhuma, que Ele também se levanta em meu favor. Agora eu sei. A mensagem para você é: agora eu sei que Deus vai fazer. Eu sei, pastor, eu sei que Deus vai se levantar. Eu sei que Deus vai realizar. Eu sei que na minha vida também vai acontecer. Eu sei, eu vi o Deus que abriu portas aonde ninguém podia abrir. Eu sei que eu sou fruto de um milagre. Eu sei que se eu der um passo, o milagre vai acontecer. Eu sei que é possível andar sobre as águas. Eu sei, pastor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém me amole, que ninguém me incomode, porque trago em meu corpo as marcas de Cristo. Ele está dizendo: agora eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar por tempestade, eu sei o que é passar por temores internos, eu sei o que é o sofrimento pela igreja, eu sei, não me incomode, eu sei, porque eu sei que Ele se levantou e cuidou de mim. Quando ninguém estava lá, Deus estava lá. Quando ninguém podia fazer, Deus fez. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Chegou o momento de você viver sem dúvida nenhuma de que Deus tem poder para fazer. Chegou o momento onde você vai começar a ver portas se abrindo e saberá que foi pelo poder da oração. Chegou o momento que você vai entender, não saberá explicar, mas saberá que é Deus. Deus vai colocar um nível de gratidão dentro do teu coração, de generosidade dentro do teu coração, porque você entendeu que tudo que vive não é por você, é por Ele. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, sem mais delongas, pede licença para quem está do seu lado. Eu preciso ir lá na frente. Eu preciso falar com meu Deus. Eu não quero mais viver do meu jeito. Não, eu quero viver pelo poder da oração. Eu esgotei as possibilidades, pastor. Eu esgotei os recursos. Não há nada bom em mim. Tentei com amigos, tentei com tudo. Mas se eu orar, se eu orar, Ele vai fazer alguma coisa. Ele fez na vida de Pedro, Ele fez na vida dos meus pais, Ele fez na vida dos meus pais, Ele vai fazer na minha, Ele vai fazer. Não viverei mais de testemunho dos outros, não. Chegará um momento que eu vou dizer na mesa: agora eu sei o que é passar por tempestade e Deus cuidar de mim. Porque teve um dia que eu estava cercado, muita dor, muita luta, mas as portas se abriram para mim. Teve um dia que não tinha nada para comer em casa e Deus me visitou. Teve um dia que eu achei que eu ia morrer, tomei remédios, achei que era o fim, Deus veio. Teve um dia que eu parei na beira da pista para me jogar, a mão poderosa do Senhor cuidou de mim e disse: vai passar, não é o fim da tua história. Agora eu sei o que é sair de casa, desistir de tudo, abandonar a família, e Deus visitar dizendo: volta para casa. Agora eu sei. Eu não tenho dúvidas que Deus cuida de mim, eu não tenho dúvidas que Deus cuida da minha casa, pastor. Chegará um momento a qual você vai sentar na mesa e vai partilhar com os teus filhos, porque ninguém consegue trazer a revelação da sua vida para dentro